José Carlos, aí o homem aí, ó. Tamo junto, meu irmão. Boa noite, meu querido. Boa noite, graça e Tá me ouvindo paz. bem aí? Tranquilo, te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo, mas muito baixinho. Será que o pessoal tá te ouvindo aí? Deixa eu aumentar aqui. Esse melhorou. Ah, agora sim, hein? Agora tá com voz de Aê. anjo. Amém. Voz de trovão. Bom, pastor, Como pessoal som de muitas pessoal que águas. não conhece, alguns já conhecem o pastor José Carlos, outros não Amém. conhecem, ele vai se apresentar. Queria já agradecer a presença do pastor José Carlos. Para mim é um prazer poder ouvir, aprender com você, receber dessa unção, beber dessa unção. E eu penso que o Amém. corpo de Cristo é isso, né? Nós podemos compartilhar uns com os outros da unção que o Senhor tem nos dado como corpo. Então, para mim é Verdade. um prazer, pastor José Carlos. Pastor José Carlos, antes de você se apresentar aí para alguns irmãos, embora a maioria já viu aquela live que nós fizemos, eu queria dizer só para você se sintonizar aí, a gente conversou pouca coisa, mas eu tenho falado esses dias sobre vida no Espírito, sobre andar no Espírito. Falamos aqui, diferenciamos o nosso espírito da nossa alma e também do nosso corpo. Mas nós estamos nesses dias, nessas últimas aulas, falando de como edificar o nosso espírito. Como fortalecer o nosso espírito, uma vez que nós nascemos perfeitos no espírito. No entanto, o nosso espírito é como um bebê que precisa se desenvolver. E aí nós temos práticas espirituais que fazem com que essa perfeição cresça, né? Que a gente se torne homens maduros, perfeitos em Cristo, no sentido de maturidade, de fortaleza, de força. Então eu citei aqui, só para a gente se localizar, eu citei que existem algumas formas da gente fortalecer isso. Eu citei primeiro que a gente pode fortalecer o nosso espírito quebrantando a nossa alma. Ou seja, entrando dia após dia num processo de rendição, de quebrantamento, de consagração. E eu falei também que a segunda maneira de nós fortalecermos o nosso espírito, e é muito importante, é nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é um alimento que não só nos purifica, nos limpa, mas também nos fortalece. E nós Sim. falamos também um terceiro aspecto, que é rejeitar a passividade. Nós não sermos pessoas que não têm ação, que não têm iniciação, sermos pessoas que damos resposta àquilo que Deus está falando, que Deus está liberando, e quando nós agimos, conforme nós agimos, mais força de Deus nós recebemos para resistir o diabo, para enfrentar o mundo, para viver de uma forma digna diante de Deus e diante do mundo, né? E eu deixei por último, porque eu queria que você falasse a respeito, pela sua experiência, pela a revelação que você tem a respeito desse assunto, embora em outras aulas eu já falei sobre isso, e eu penso que é um aspecto fundamental na vida de quem nasceu de novo. O que nós vamos falar aqui, meus irmãos, não é sobre ser tradicional ou ser pentecostal. O que nós falamos aqui são chaves espirituais que funcionam para todo mundo que nasceu de novo. Né? Não é uma coisa denominacional ou tradicional. Então, eu deixei para falar hoje sobre a oração em outras línguas, sobre como nós nos edificamos, como nós somos fortalecidos através desse princípio, dessa chave espiritual, ou dessa lei espiritual chamado oração no Espírito. E para isso eu convidei o pastor José Carlos, que o homem é mestre nesse assunto, né? Tem um conhecimento, tem uma revelação. Então, pastor, talvez se aparecer alguma pergunta, a gente pode até fazer a você, mas a palavra é sua, nós temos até às 21 horas, aí, 21 e um pouquinho, né? Queria que Amém. você se apresentasse, se você quiser quebrar tudo aí, já está liberado. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Pedro, é um prazer estar com você novamente. A gente não se conhece pessoalmente ainda, mas nós temos muita comunhão no Espírito, né? Estamos sempre um bebendo do outro aí. Eu também me alimento muito das suas postagens, daquilo que Deus tem usado você para trazer como revelação para o corpo de Cristo. Então, para mim, é sempre um prazer poder estar dividindo espaço contigo aí. Amém? Então, os irmãos que estão presentes aí,
tem vários aqui que a gente conhece, então o Alisson, Mari, Regiane de Niterói, muitos irmãos aí que estão juntos. Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoe, mas vocês são muito preciosos, nós amamos vocês. Estou aqui em Balneário Camboriú. Deus nos deu um ministério aqui, para uma palavra para gerarmos um ministério aqui. Estamos avançando com essa palavra do Evangelho, a palavra de vida no Espírito, sendo guiados pelo Espírito Santo por tudo aquilo que nós temos que fazer aqui. Tem sido bênção. Estamos aqui há 3 meses e já estamos vendo grandes frutos, a igreja está crescendo e assim nós vamos estabelecendo o reino de Deus. Então, estou muito feliz pela oportunidade e realmente eu fui muito impactado por essa palavra de vida no Espírito através da vida do pastor David Robertson, pastor Irineu Grubert, pastor Bernard Neugrove, pastor Heber Rodrigues, muitos outros homens que a gente aprendeu sobre essa palavra e fomos muito impactados e através dessas ministrações nós conhecemos um pouco sobre o nosso ministério, sobre o nosso chamado e realmente não existe prática espiritual tão forte no sentido de edificação pessoal quanto a oração no Espírito Santo. Orar no Espírito realmente é algo que robustece o nosso espírito, que gera em nós um edifício, por isso que a palavra é edificando-vos, né, no Espírito, realmente algo dentro de nós está edificado. Isso traz firmeza de caráter, firmeza de propósito, firmeza na fé, firmeza naquilo que é profetizado a nosso respeito. Então, nós avançamos dentro daquilo que Deus vai nos mostrando. Isso vai nos dando que uma vida edificada. Nós não somos mais levados por qualquer vento de doutrina, porque nós estamos sempre orando no Espírito Santo. Isso faz com que a voz do Espírito ela reverbere dentro do nosso espírito de forma assim extraordinária, que quando é algo que não é compatível com a vida que Deus propôs para nós, o Espírito Santo ele já dá os seus alertas na nossa intuição. Então a gente acaba, não é por aqui. A gente realmente tem uma vida de fato guiada pelo Espírito Santo. Eu quero poder compartilhar essas experiências, compartilhar uma palavra. Deus colocou no meu coração. Nós usamos muito o verso de Judas 20, né, para poder falar disso. Mas se a gente pegar dos versos 17 ao 22, nós vamos ver aí que tem muita coisa ali. Né? Não temos que tirar somente o texto, né, para praticar e esquecer o contexto todo daquela palavra. Então, existe um contexto maravilhoso que eu creio que vai atender o propósito dessa aula nessa noite, o propósito dessa palavra, que é Judas 20. Então, se você puder, Judas capítulo 17 em diante, melhor, verso 17 em diante, para te contextualizar e se você puder acompanhar, essa leitura vai ser bênção. Então, veja só o que diz a palavra. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, irmãos, nós usamos muito Judas 20, né? Ele se tornou até lema ou logo, né, texto áureo assim, de alguns ministérios, né? Falando da rota no espírito, de Judas 20, usaram-se logos. Então, andou muito, muito até que na moda usar Judas 20, camisetas escrito Judas 20, posts Judas 20, né? E muita gente... E, na verdade, as pessoas não têm o conhecimento do propósito disso. Não têm o conhecimento do que Deus quer gerar através da oração no Espírito, do que é ser edificado no Espírito. Entenda uma coisa, irmãos, nós fomos salvos no nosso Espírito. Quando a salvação, o novo nascimento, vem no nosso Espírito. Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus, então recebemos um novo nascimento no nosso Espírito. Nosso Espírito está salvo, nosso Espírito está perfeito. E esse Espírito ele precisa ser edificado.
esse espírito ele precisa crescer, ele precisa alcançar a nossa alma, alcançar as nossas emoções, alcançar o nosso intelecto, alcançar as nossas vontades, alcançar os nossos sentimentos. Então, o espírito ele precisa ser edificado para que alcance a nossa alma. É como 1 Pedro 1,9 diz, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, a nossa alma ela tem que ser salva todos os dias. O meu espírito está salvo, a minha alma não, eu preciso salvá-la todos os dias. E um dos objetivos da edificação do espírito é que você alcance a sua alma, que você tire a sua alma dos caminhos tortuosos, dos caminhos difíceis, da falta de compreensão, você tire a sua alma de sentimentos errados, você tire a sua alma da depressão, da ansiedade, você tire a sua alma da desistência, que você tire a sua alma de recuar, de retroceder. Então, todos os dias nós temos um compromisso, que é salvar a nossa alma, é trazer a nossa alma para dentro do centro da vontade de Deus, através de uma vida edificada pelo Espírito. Então, um dos objetivos de você edificar o seu espírito é você salvar a sua própria alma, você ter uma mente, você entender que a sua mente precisa receber a mente de Cristo. Entender que a sua visão natural, ela não é mais importante do que a sua visão do coração, a visão do espírito, os olhos do espírito estando abertos. Entenda que quando o homem cai lá no jardim do Éden, ele perde a visão do espírito, abre-se os olhos naturais, né? Porque antes eles tinham uma visão do espírito. Então eles andavam com Deus, tinham plena comunhão com Deus, viam o mundo espiritual, tinham sua visão espiritual totalmente aberta. E a partir do momento em que eles tomam do fruto, eles comem do fruto, os olhos naturais são abertos e os olhos do espírito são fechados. Os olhos do coração são apagados. Eles deixam de ser iluminados. E por isso que, a partir daquele momento, eles enxergam o natural. E enxergam que a sua carne, enxergam a sua nudez, enxergam as suas falhas, enxergam os seus erros, se sentem envergonhados. Então, a partir daquele momento, a humanidade inteira foi jogada nesse abismo, nesse buraco espiritual que é andar por vista, andar pelo que vê, andar pelos sentimentos, andar pelas emoções. E a vida no Espírito, ela vem justamente nos salvando disso, nos tirando disso e abrindo os olhos do nosso coração. Ser edificado no Espírito é você receber o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo, para que você tenha os olhos do seu coração iluminados, para que você conheça a esperança do seu chamado, para que você conheça o propósito que Deus tem para a tua vida, para que você conheça a sua herança nos santos, para que você conheça o poder que está à sua disposição, que é a suprema grandeza do poder de Deus, que na verdade, é o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de nós, está dentro de você. O mesmo Espírito que exerceu o poder do terceiro dia, ressuscitando Cristo dentre os mortos e o assentando no trono de Deus, é o Espírito que está em você, é o Espírito que está em nós. E quando nós decidimos orar no Espírito Santo, então o meu Espírito ele entra em plena comunhão, ele fica amalgamado, o meu espírito humano fica amalgamado ao Espírito Santo. Então, aí existe uma comunicação sem nenhuma interferência. É por isso que Paulo fala, o meu entendimento fica infrutífero, mas eu estou orando de fato. Quer dizer, é uma comunhão que não há interrupção. Não importa as minhas emoções, não importa o que as pessoas estão me dizendo, não importa quais são as circunstâncias que estão diante de mim, não importa as negativas que eu estou recebendo, eu decidi edificar o meu espírito. Eu vou, então, sobrepujar todas essas coisas. Eu vou estar acima de tudo isso, tudo que é contrário à verdade de Deus para a minha vida, porque o meu interesse agora, através da oração no Espírito Santo, é abrir os olhos do meu coração e ver o que Deus está vendo, é abrir os meus ouvidos espirituais e ouvir o que Deus está falando, é poder agora me tornar alimento para uma geração que está completamente perdida dentro das próprias igrejas, perdida, igrejas, ministérios totalmente perdidos, andando num deserto espiritual, inventando formas de se manter de pé, inventando formas de atrair pessoas,
Tudo isso está, essa é uma noiva que está precisando ser restaurada. E nós, então, com os olhos do nosso coração abertos, nós entendemos quem nós somos, conhecemos a nossa identidade, sabemos o propósito, conhecemos a nossa jornada e nos tornamos pessoas imparáveis, pessoas indesistíveis. Pode falar, pastor Pedro. Pastor José Carlos, ouvindo você, me permita chamar de você, mas ouvindo você falar aqui sobre o falar em outras línguas, o orar em outras línguas, então eu consigo entender que quando nós falamos em outras línguas, até porque nós temos uma consciência de oração, uma consciência de pedinte, né? E ouvindo você falar aí dessa importância de orar em línguas, me torna claro que orar em outras línguas ou falar em outras línguas, eu não estou tentando convencer a Deus. Na verdade, o que você está falando é que o Espírito Santo está me dando revelação, conhecimento daquilo que ele já providenciou para mim desfrutar, então. Exatamente. Você vai ter conhecimento do propósito. Quando a gente lê Salmo 139, verso 16, a palavra fala assim, que o Senhor nos viu, a nossa substância informe no ventre da nossa mãe, e então ali ele escreveu no seu livro todos os dias da nossa vida, sem que nós conhecêssemos. Então existe uma história já definida, existe já um propósito de Deus pronto, existe já uma vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. E o grande desafio da nossa vida de fé é justamente nós abandonarmos aquilo que a nossa vida natural propõe, porque eu posso decidir escrever a minha própria história, eu posso decidir escrever os meus próprios caminhos, mas eu posso abrir mão disso para viver o que Deus escreveu para mim. E quando eu estou orando no Espírito, eu até uso uma figura de linguagem, uma ilustração de que quando estamos orando no Espírito, nós somos levados a uma sala espiritual, uma biblioteca espiritual, e eu estou orando em línguas, então o Espírito Santo aponta o livro que diz respeito à minha vida e fala, ó, leia a sua história, leia o que eu escrevi para você, conheça o propósito, conheça quem você é, conheça o que eu quero fazer através da sua vida, conheça o poder que você pode andar, conheça a unção que você pode viver. E você orando, entrando nessa dimensão, dependendo do seu nível de entrega nessa questão da oração em línguas, porque virão situações contrárias a isso. A sua alma é contra isso. A sua carne não quer orar em línguas. O mundo espiritual maligno também não quer, porque agora você virou um problema para o diabo. O diabo já não é mais... Você inverte o jogo, né? Você virou a mesa. O diabo já não é um problema para você. Você se tornou um problema para o diabo. Você se tornou um problema para as trevas. As trevas já não têm mais qualquer problema. Você não tem preocupação. Eu não sonho com demônio, não vejo demônio, não quero saber o que eles estão falando, não tenho preocupação nenhuma. Mas eles passam a ter uma preocupação comigo. Então, virão situações espirituais também para que eu possa desistir de prosseguir na edificação do meu espírito. Mas se eu me entregar cada vez mais esta oração do espírito, unções serão derramadas na nossa vida. E nós seremos verdadeiros avivamentos ambulantes. Onde nós formos, Deus vai manifestar o seu poder, Deus vai manifestar a sua glória, nós teremos resposta, porque mudou tudo, pastor Pedro. Nós já não procuramos mais resposta, nós nos tornamos resposta. Essa é a grande proposta da vida no Espírito. Você conhecer quem você é, conhecer a sua identidade, você se tornar resposta. Eu não estou procurando resposta. Eu já não tenho mais dúvidas de quem eu sou. Eu não tenho mais dúvidas para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que manifestar, o que eu tenho que fazer. Não, eu sou uma resposta. Eu tenho uma palavra de poder. Eu vou colocar as mãos no enfermo e eles vão ser curados. Eu vou profetizar e Deus vai abrir as portas. Eu vou fazer tudo aquilo que Deus propôs no meu espírito, no meu ministério, e o meu ministério vai ser frutífero, não importa onde você vai estar. Se você vai estar na Europa, no Japão, no Brasil, no Nordeste, no Sul, onde você estiver, você se torna uma pessoa extremamente frutífera. Por quê? Porque agora o seu espírito edificado tomou conta da sua vida, da sua expressão, tomou conta das suas decisões, a sua alma foi alcançada. Entenda isso. Não é que a gente virou semideuses, a gente não tem vontade de pecar. Continua tendo vontade de pecar, continua tendo vontade de bater nos outros quando faz raiva pra gente. A gente continua com as mesmas vontades. Bate a tu! Também.
Entende? Mas o que acontece? Eu já não sou mais guiado por essas coisas. Eu não tomo as minhas decisões baseadas nas minhas vontades, nas minhas sensações, nos meus sentidos, nas minhas emoções. Não, eu sou guiado pelo Espírito, já não condiz, já não há liga, entende? A vida carnal, a vida natural, já não dá mais liga para nós, entende? Já não, nós fomos transportados para um outro nível de entendimento, outro nível de compreensão. Então, estou falando aqui de algo, pastor Pedro, que diz respeito à nossa vida. Mas assim, veja, não é só para isso, mas também a vida no Espírito, ela propõe o quê? Que nós vamos andar numa perseverança naquilo que a palavra já disse a nosso respeito. Porque todos nós recebemos palavra. Todos nós temos uma palavra profética sobre nós. Todos nós temos promessas de Deus. Olha, eu vou fazer isso, eu vou te usar, eu vou te levantar. E você vai encontrando as verdades de Deus guiados pelo Espírito. Então, você precisa entender que a vida no Espírito, ela vai te edificar numa firmeza de fé que você persevera naquilo que foi profetizado a teu respeito. Quando Paulo escreve a Timóteo, fala assim, Timóteo, fica firme, seja firme na sua fé, de acordo com aquilo que você foi profetizado sobre a sua vida, pela imposição de mãos. Então, quando você anda nesse lugar, você, então, persevera na palavra profética que está destinada para a tua vida. E se ninguém está profetizando para você, meu irmão, coloque a mão na sua cabeça e profetiza em nome de Jesus. Se ninguém está profetizando para você, vai na palavra e procura a sua identidade. Mas o Espírito Santo mostra quem eu sou na palavra. Porque Deus fala através da sua palavra. Vocês estão sendo orientados que a palavra também te edifica no Espírito, também te alimenta. Então, corra para a Bíblia, corra para a palavra de Deus. Profetiza sobre você, sobre a sua casa e persevere naquilo que foi profetizado. Outra coisa que a vida no Espírito nos propõe, ela vai provocar uma distinção. Como nós lemos aqui nessa carta de Judas, né? E há uma distinção aqui, olha. Nós seremos guardados, nós andamos naquilo que foi profetizado, e nós seremos, haverá uma distinção, nós não andamos mais com os escarnecedores, com os zombadores, com aqueles que andam segundo as suas ímpias paixões, as suas ímpias vontades. Há uma divisão, há uma distinção. Você vai ser distinguido daqueles que andam nos seus sentimentos, daqueles que são sensuais. Não sensualidade no sentido sexual, não é nada disso. Daqueles que são dirigidos pelos seus próprios sentidos. É mais do que isso. Você vai tendo uma distinção. Enquanto eles provocam divisões, nós provocamos unidade. Aleluia. Aquele que verdadeiramente anda no Espírito não provoca divisão no seu ministério. Isso não significa que você está orando em línguas agora e você está cheio do Espírito Santo e de repente você está num ministério que ainda não compreende essa verdade. Meu irmão, você não é melhor do que as pessoas que estão lá. Amém? Ore no Espírito para que o Espírito Santo possa te edificar, para que você possa ser uma bênção no ministério que você está. Mesmo que seu pastor não siga vida no Espírito, não ore em línguas. Mas você está lá, você não é melhor do que ele. Não provoque divisões nos ministérios. Nós precisamos corrigir isso, pastor Pedro. Porque muitas vezes nós vivemos esse ministério de vida no Espírito. Quantas vezes eu ouvi líderes dizendo, sai da sua igreja, vai para o seu quarto. Então, assim, fica meio complicado. Parece que a gente tá provocando divisão, e não é isso o propósito da vida no Espírito. Nós podemos até ter pessoas aqui que estão nos assistindo ou que vão nos assistir que não oram em outras línguas. E talvez houve uma mensagem, já ouvi pessoas falando que quem não ora em línguas é inferior. E é bom a gente dar o entendimento que não tem, nós somos o que somos em Deus, temos a natureza de Deus. Agora, a oração em línguas, o falar em outras línguas, é uma ferramenta que Deus nos deu que pode nos auxiliar nessa edificação, nesse fortalecimento, né, pastor José Carlos? Exatamente. Exatamente. Nós não somos melhores que ninguém, nós fomos agraciados pelo conhecimento dessa verdade. Então, nós não provocamos divisões, nós não zombamos de quem não ora em línguas, entende? Nós incentivamos, olha, a oração em línguas é para todos, é para quem quer, mas tem gente que não aceita, respeite essa pessoa. Agora, edifique-se ao ponto de que você seja tão frutífero que a pessoa olhe para você e fala, por que você é tão frutífero? O que aconteceu na sua vida? E você, então, possa dar testemunho do que a vida no Espírito, do que essa prática da oração no Espírito Santo provocou na sua vida. Então, como eu falei,
Se eles provocam divisões, nós provocamos unidade. Amém? Se eles são guiados pela carne, pelas suas emoções, pelos sentimentos, nós somos os guiados pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. Isso vai nos dando firmeza para sermos conservados no amor de Deus. Não importa o que está acontecendo no físico. Uma das características de quem realmente ora no Espírito Santo e se mantém nesse lugar de dependência de Deus é que ele nunca tem dúvida de que Deus lhe ama. Não tem dúvida do amor. Não tem dúvida de que Deus está guardando, de que Deus está protegendo. Embora, às vezes, os olhos físicos não estão vendo. Às vezes, tem situações terríveis que vêm, né, de circunstâncias. Mas nós nunca falamos, Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou aqui, eu vou morrer, eu vou ser destruído. Não. Quando você não sabe o que falar, você... A alma está gritando. Você está desesperado na sua alma, você está querendo sair correndo, você está querendo... fazer coisas para resolver situações, e você não. Eu decidi orar no Espírito, porque eu sei que Deus está comigo. Embora as minhas emoções possam não alcançar o amor de Deus nesse momento, mas eu sei que Deus me ama, então vou orar no Espírito. E você é ali firme naquele lugar, não sai daquele lugar. Isso vai te trazendo o quê? Firmeza no amor de Deus. Você está sendo, como Judas escreveu aqui, nós estamos sendo conservados, guardados no amor de Deus, guardados na esperança da vida eterna, guardados na esperança do arrebatamento da igreja. Queridos, outra coisa que surgiu no meio de vida no Espírito é que alguns acreditam que Jesus não vai arrebatar a igreja. Não, irmão, Jesus está para voltar. Nós não somos preteristas. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Nós estamos Amém. prestes ao arrebatamento. Todos os dias, quem ora no Espírito de verdade, fala, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós vamos... Porque, na verdade, quando nós estamos orando no Espírito, tudo aquilo que é heresia, tudo aquilo que é ensinamento errado, não encaixa. Você vai até para algum lugar ouvir a palavra, e às vezes a palavra não está testificando, porque seu espírito já não se alimenta de qualquer coisa. Essa é uma outra constatação. O seu espírito já não alimenta das inverdades que dizem a respeito da palavra. Já não vai bater. Entende? Já não vai bater. Então você vai realmente sendo uma pessoa totalmente edificada. A outra coisa, o propósito dessa vida no espírito, além de edificar a nossa vida, como diz no verso 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, guardai-vos na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aí vem outro ponto, a compaixão pelos perdidos, a compaixão por aqueles que não conhecem essas verdades. Que vem falar assim, olha, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Você tem compaixão daqueles que estão ainda titubeando, daqueles que são movidos como as águas do mar, como diz Tiago. Entende? Você tem compaixão pelas pessoas. Nós não nos tornamos pessoas arrogantes espirituais. Porque conheci muita gente que já não tinha mais comunhão com a igreja, já não vinha na igreja e falava, eu estou no quarto orando em línguas. Isso não, porque nós somos corpo. Nós vamos ter vontade de congregar, de estar junto com as pessoas, de amar as pessoas. Se você não tem uma igreja para ir, você chama as pessoas para estarem na sua casa. Alguma coisa você vai querer estar perto de gente. Entenda uma coisa, você vai querer estar perto dos perdidos, das pessoas. Eu penso que a vida no Espírito, ela não nos leva para um lugar de isolamento, né? Mas de comunhão. É complicado nós falarmos que temos comunhão com Deus se nós não temos comunhão com os irmãos, né? E eu penso que quando nós falamos de congregar, falamos justamente dessa experiência de ter uma comunhão em Cristo, né? E eu penso que realmente é bom focar isso, porque nós temos uma quantidade de pessoas que estão ministrando até sobre a graça de Deus, mas estão levando as pessoas para o individualismo e o isolamento. E, na verdade, nós somos o corpo de Cristo, né? Estamos ligados por juntas e medulas, e nós precisamos desfrutar do Cristo que está no Zé Carlos, no Cristo que está no outro irmão, no Cristo, porque nós não somos, como que eu posso dizer, nós não somos o tudo. O tudo é Cristo. E ele está se movendo por meio dos seus membros, né? Muito importante isso, pastor Zé Carlos. É verdade, porque a vida no Espírito vai me dar amor pelas pessoas.
A vida no Espírito, ela vai me fazer ter compaixão do perdido, compaixão daquele que está em dúvida. E essa compaixão é uma coisa assim que você sente realmente o coração de Deus por aquele que está em dúvida, por aquele que está parado no meio do caminho, por aquele que está desestimulado. E você se torna uma pessoa que tem resposta. Quantas pessoas me procuram diariamente querendo uma resposta? Quantas pessoas que me procuram diariamente procurando, pastor, como é que eu saio disso? Estou numa situação, estou enfrentando uma situação, estou na depressão, estou enfermo. Porque Deus sabe que as pessoas podem te procurar, porque você tem resposta, você tem amor, você tem compaixão pelas pessoas. O meu coração se tornou mais humano. Vou falar uma coisa para você. Vida no Espírito vai te deixar mais humano. Amém? Não vai te deixar a quarta pessoa da Trindade, não vai te fazer ser transformado num querubim, num serafim. Não, você vai se tornar mais humano. E quanto mais humano você for, mais espiritual você se torna. Essa humanidade nossa de amar as pessoas. Outro dia eu estava aqui, em frente à praia, tomando café, numa padaria, e estava vendo o mar, e estava ali atendendo pelo WhatsApp. De repente chegou uma senhorinha de 70 e poucos anos. Ela sentou, ela pediu, posso sentar do seu lado? Pode sim, senhora. Eu dei a cadeira para ela, que era a única cadeira disponível. Ela sentou na mesma mesa que eu. E eu continuei fazendo os meus atendimentos. E de repente alguém mandou um áudio, chamou, ô pastor, ora por mim e tal. E ela ouviu o áudio e falou assim, você é pastor? Ela falou assim, sou pastor, graças a Deus, Deus me alcançou e tal. E ela estava com uma latinha de cerveja na mão, ela falou, então me perdoa. Eu estou com uma latinha de cerveja na mão. Eu falei, não tem problema, senhora. Se eu não estivesse tomando café, até tomava um gole com a senhora. Brinquei com ela, assim, para deixar ela à vontade, né? E aí, beleza, ela ficou ali, eu continuei fazendo os meus atendimentos, tal. Daqui a pouco ela olhou para mim e falou assim, eu estou sentindo algo tão bom aqui. Ó, eu falei assim, glória a Deus, o que é? Não, eu estou com vontade de falar em línguas, ela falou para mim. Eu falei, a senhora é da igreja, é evangélica? Não, eu sou católica carismática do Padre Miguel, não sei de onde. Eu falei assim, ó, que bem, você está com vontade de falar em línguas? Vamos falar em línguas agora, que você encontrou o cara doido por oração em línguas. Quando eu me vi, pastor Pedro, eu estava agarrado com aquela senhorinha, na padaria, e nós dois estávamos lá, derramando de chorar, orando no Espírito Santo. Tive paixão, tive amor por aquela senhorinha. E o fogo caiu na padaria, a gente não estava nem aí, por quem estava olhando, isso era louco. Rapaz, a presença de Deus tomou conta daquele lugar. Entende? Por quê? A oração em línguas vai me deixar ser humano. Eu não fui julgar a senhorinha porque ela estava com uma latinha de cerveja, porque ela era da católica carismática. Não, queridos, o católico também é a igreja de Jesus. Uma hora o Senhor vai consertar eles lá. Isso aí é problema de Deus e deles lá. Entende? Eu não julgo ninguém. Nós temos compaixão por eles. Lá em Apocalipse, você falando isso, pastor José Carlos, eu me lembro de quando João tem uma visão lá no Apocalipse, e a voz dizia para ele, sobe para cá. Eu penso que essa realidade de compreender a vida do Espírito não é para reduzir as pessoas, para que a gente se torne alguém super espiritual. Mas, na verdade, a vida no Espírito, o entendimento dela, faz com que as pessoas subam para o nível que nós estamos, a fim de que a gente suba para outros níveis também, né? Exatamente. Como eu estou falando, nós não somos... Graças a Deus, o Senhor tem nos dado correções em vida no Espírito. Correções. Porque realmente andamos num lugar, muitos de nossos irmãos, infelizmente, andaram num lugar de arrogância espiritual. Se achar o top das galáxias. A pessoa vem, vou pedir um conselho. Não, vai para o quarto. Já não quer ouvir mais as pessoas. Não, pastor, eu preciso de uma orientação, não sei o quê. Não te dou atenção, vai para o quarto. E começando a não respeitar, a não dar lugar para que as pessoas falem. As pessoas precisam falar com os pastores, precisam falar com os líderes. E eu vi líderes que, infelizmente, já não davam mais atendimento pastoral, já não queriam ouvir mais as suas ovelhas, já não queriam mais, por que não? Agora vai para o quarto. Vai para o quarto, você já sabe o que tem que fazer, o Espírito Santo que vai te pastorear. E, na verdade, assim, Deus nos levantou como pastores, como resposta para as pessoas. A gente tem que entender que nós temos que colocar as pessoas, trazer as pessoas com muita compaixão, com muito amor, com muito respeito para o nível que nós estamos. Não somos melhores que ninguém. Na verdade, nós somos mais agraciados. É a graça pela busca que nós tivemos, porque nosso coração encontrou essa palavra, e então agora nós temos que nos nivelar, às vezes, as pessoas, para poder trazê-las para o nosso lugar. Paulo falou, eu fiz-me de tolo
para ganhar os tolos, eu fiz-me fraco para ganhar os fracos. E é isso, essa é a realidade da vida no Espírito. Às vezes você vai ter que baixar um pouquinho para poder ouvir, entender e depois trazer a pessoa para o mesmo lugar, com amor, com zelo. E outra coisa que a vida no Espírito fala, que é interessante esse verso aqui, é o verso 23 de Judas, diz assim: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Você tem autoridade para salvar as pessoas. A vida no Espírito, essa edificação da fé, ela tem propósitos, irmãos. Ela não é para que eu possa ser mais ungido, para que quando eu for pregar o fogo caia, para que eu possa ter mais sabedoria. Vai acontecer tudo isso, vai ficar mais ungido, vai ter fogo, vai ter sabedoria, vai ter revelação, mas isso tem um propósito, a vida das pessoas. Se isso começa e termina em você, você nunca está orando no Espírito Santo. Você pode estar orando línguas residuais. Porque tem gente, pastor Pedro, que está orando línguas residuais. O que são línguas residuais? São as línguas que já estão na mente da pessoa. Já está lá, ela não está orando, ela acha que ela está orando em línguas. Ela está reverberando, ela entrou no engano da sua própria mente e está ali repetindo palavras que ficaram marcadas na sua própria mente. Entende? Você criou a gente chama uma via neural que ficou ali uma lembrança de palavras no espírito. E você fica ali. E a pessoa não avança, se torna arrogante, fala, orei hoje 10 horas em línguas. Essa só foi língua residual, porque não te levou para um lugar de amor, não te levou para um lugar de transformação, não te levou para um lugar de mudança de caráter, não te fez frutífero em nada. Que língua é essa? É uma língua residual. É algo que ficou memorizado, ficou lá na sua mente. Querido, pelo amor de Deus, esvazie a sua mente, respire fundo, fala, Espírito Santo, eu quero mergulhar nisso. E vá para as variedades de línguas, porque se você fica só nessa coisa aí repetitiva, entenda, irmãos, o Espírito Santo, eu não me lembro da língua que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu nem lembro qual que é mais. Eu não me lembro de ficar repetindo as mesmas que sempre Deus vai me levando para outras línguas, a variedade, a profundidade nas línguas. Por quê? Deus me deu o entendimento de não ficar nas línguas residuais que ficam gravadas na memória, ficam memorizadas. Eu acho importante, pastor, a gente pontuar que quando as pessoas começam a falar em línguas, é como desenvolver um vocabulário, né? Você pode começar com 1, 2, 3 palavras, mas deve haver um crescimento nisso. Até porque o propósito da vida, da nossa vida em Deus, ela é muito abrangente. Então é preciso que esse linguajar ele seja desenvolvido, mas isso vem pela prática, né, pastor? Exatamente, pela prática, pela entrega, pelo desejo de passar horas, porque nós somos ensinados pelos nossos pais, né, da fé, nessa vida, o Bernard, o David Robson, que hora após hora, hora após hora, isso não vai me deixar nas mesmas sentenças, nas mesmas sílabas, nas mesmas palavras. Isso vai me levar para um rio que vai jorrar, que vai me dar conhecimento, eu vou ter entendimento até daquilo que é para ser interpretado, vou ter entendimento até daquilo de outras dimensões no espírito, de portais que estão sendo abertos para eu entrar. Porque quando você ora em línguas, um portal se abre, querido. Você entra dentro de um portal espiritual e você passa a orar do terceiro céu para a terra. Você ora do céu para a terra, você não está orando mais da terra para o céu, não, é do céu para a terra. Isso traz interferências. Então, entenda uma coisa. A oração em línguas vai te dar autoridade para salvar pessoas e arrebatá-las do fogo. Talvez você está com um filho que está preso nas drogas, um marido que está horrível dentro de casa te maltratando, uma situação financeira descontrolada, pessoas depressivas dentro da sua casa, pessoas com possessões demoníacas. Você tem autoridade, a palavra está falando, olha, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Entende? Você tem autoridade para arrancar as pessoas desses lugares.
Entende? Todas as pessoas que Deus coloca no meu coração, fala, Senhor, eu chamo essa pessoa como herança da salvação. É meu, é meu. Eu vou ganhar ele para o Senhor, eu vou trazer ele para essa vida, eu vou tirar essa situação, eu vou tirar essa pessoa desse lugar, eu vou tirar se é parente, se é amigo, seja quem for. Eu não permito ficar nesse lugar, porque existe um amor tão grande no meu coração, uma compaixão por vidas, gerada pelo Espírito, gerada por esse tempo de horas, sendo edificado na minha fé, edificado no meu espírito, que me deu amor pelos perdidos. Porque parece que as igrejas de vida no espírito não querem evangelizar, pastor Pedro. Sim. Ninguém mais, entende? Não tem mais evangelista. Você vê que igrejas de vida no espírito pouco batizam nas águas. Igrejas de vida no espírito não saem para evangelizar na rua, porque não. Eu estou no quarto, eu estou com o Espírito Santo. Meu ministério agora é só com o Espírito Santo. Não, querido. O ministério com o Espírito Santo se reverte para atender pessoas. Que Deus mais ama são as pessoas, são os homens. Então, se a vida no Espírito não está te levando para esse lugar de amor, de interesse pelas pessoas, interesse pela vida das pessoas, você ainda não colocou os pés na vida no Espírito. Interessante, né, pastor? Porque eu gosto muito de 2 Coríntios, capítulo 5, e lá vai falar o seguinte, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu a palavra da reconciliação também, né? Então, é muito importante você falar sobre esse amor pelos perdidos, porque ele não só nos salvou, e eu acho que aí entra a oração em línguas para nos dar a identidade de quem somos, para saber o nosso propósito, mas também orar em línguas vai nos levar a esse lugar de compaixão pelas pessoas, de expressar a misericórdia, que é aquele coração para tirar da miséria, né? Então, realmente é muito importante, porque às vezes nós enfatizamos muito a edificação da igreja, mas esquecemos que existe um lado de uma ação também, né? De um transbordar dessa vida que alcança e resgata os perdidos, né? Exatamente, porque, na verdade, a igreja edificada, ela vai atender o legado de Jesus, ir por todo mundo pregar o evangelho, batizar as pessoas. Entende? Não existe propósito. Uma igreja que não tem interesse em salvar a sua própria comunidade. Vamos lá. Eu tenho uma igreja que está plantada numa comunidade chamada Balneário Camboriú. E eu estou nesse lugar. E se eu não for uma resposta, se o meu ministério, a minha igreja, não for uma resposta para os perdidos dessa cidade, não tem propósito. Porque fica muito naquela coisa de atender somente os domésticos na fé, né? Vamos atender os domésticos, e ficamos sempre nos mesmos domicílios espirituais. Enquanto isso, tem gente do nosso lado, pulando dos edifícios, se matando, se suicidando, pessoas presas nas drogas. A pessoa que ora no espírito vai no salão de cabeleireiro, não fala de Jesus para o cabeleireiro. A mulher vai fazer a unha, tanto entrou e saiu e não fez diferença nenhuma. Foi na padaria tomar um café, não acontece nada. Vai na praia caminhar, entrou e saiu da praia, ninguém foi tocado pela unção. Então, essa pessoa não está em vida no Espírito. Até porque a vida no Espírito, ela me leva para um lugar frutífero. Irmãos, não estou falando isso por arrogância, entendam isso. Para despertar justamente o amor aos perdidos, despertar essa diferença, essa distinção, que diz aqui essa carta de Judas, ela trata de uma distinção daquele que está sendo edificado no Espírito, edificado na sua fé, orando no Espírito, vai ser diferente, vai provocar distinção, vai ser resposta, vai ser a diferença onde for. Onde você for, você vai provocar diferenças. Se você parou ali mais de 2 horas no lugar, e ninguém teve interesse, você não puxou assunto com ninguém, e não falou nada do amor, porque a pessoa vai vir, a crise, o Bolsonaro, a justiça, o STF, sim, entra no assunto, mas olha, assim diz a palavra. Meu irmão, derrama sobre as pessoas o amor, derrama sobre as pessoas o evangelho, seja a diferença, traga essas pessoas para essa vida maravilhosa que é o Evangelho de Jesus. Jesus pagou o preço não só por nós, mas por toda a humanidade. Como o pastor Pedro disse, é o ministério da reconciliação. O mundo foi reconciliado no coração de Deus. E a igreja expressa essa reconciliação. 1 João capítulo 2:2 diz assim que Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. Para Deus, a humanidade inteira foi perdoada, para Deus, a humanidade inteira foi salva. Nós precisamos, como igreja, comunicar isso a eles, porque agora, o evangelismo não é falar, olha,
vem para Jesus que você vai para o inferno. Olha, querido, você precisa entrar dentro da salvação, que Jesus já te salvou. Jesus já te perdoou, você não precisa estar nisso, vem para cá. Vem confessar Jesus comigo, vem andar comigo, porque você é salvo, você é perdoado, você precisa entrar disso. Assim como, entrar dentro disso, assim como a arca de Noé representava que toda a geração dele estava salva, potencialmente aquela arca representava a salvação de toda a geração de Noé. O que eles precisavam? Só entrar dentro da arca para ser salvo. Hoje, Jesus é esta arca. Toda a humanidade está perdoada. Toda a humanidade está salva. Eles só precisam entrar dentro disso. E quem é que transmite essa entrada, mostra essa porta, mostra esse caminho, mostra essa reconciliação? É a igreja. Agora, se nós falamos, não, nós e o mundo, nós somos de Deus, e o mundo que se dane, que vai ser consumido por fogo, é o juízo mesmo, é não sei o quê, e fica sempre trazendo essa arrogância espiritual, como se Deus não pudesse salvar as pessoas que estão lá dentro do candomblé. Deus tira as pessoas de lá. Se você não se levantar, Deus tira as pessoas de lá. Só que depois você vai ter que prestar contas no tribunal de Cristo. Cara, o que você fez com o Cristo que eu te dei? O que você fez com a vida edificada? O que você fez com os dons espirituais? O que você fez com o meu espírito? Com o que você fez com tanta verdade que eu depositei no seu coração? Aí vai ficar feio, né, pastor Pedro? Eu penso, pastor, que uma das coisas que a oração em outras línguas faz, o falar em outras línguas, é nos trazer essa consciência de Cristo. E falando nisso, eu penso que uma das estratégias do diabo que mais tem não sei se eu posso usar esse termo, freado a igreja ou parado a igreja, se é que eu posso usar esse termo, se chama entretenimento. E o diabo, na sua astúcia, ele procura nos entreter com muitas coisas. Ele procura nos entreter com os nossos problemas, ele procura entreter a igreja com a própria igreja, e de entretenimento em entretenimento, ele vai meio que amarrando a igreja para não cumprir o seu papel. E aí eu acho a importância de nós orarmos em outras línguas, falarmos em outras línguas, para que essa consciência de Cristo seja manifestada através de nós, né? E o que eu acho impressionante nisso, pastor Zé Carlos, é que todo mundo pode falar em línguas, né? A vida cristã e esse amor de Deus, esse amor de Jesus, esse amor do Evangelho, ele pode ser manifestado por qualquer um, não só pelo pastor José Carlos, não só pelo Pedro, não só pelo o grande apóstolo conhecido, não. Ele pode e ele quer se manifestar por todos. Agora, nem todos se rendem ao Espírito Santo na prática do falar em línguas, ao ponto de se deixar quebrar o seu vaso para que a unção flua, né? E eu acho importante, porque nós que somos pregadores da graça de Deus, nós não podemos deixar o Reinhard Bonk, ele falava sobre o evangelismo com fogo, mas não é com fogo com trejeitos pentecostais, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um fogo que nos consome ao ponto, como você leu o versículo, de livrar as pessoas do inferno, de livrar as pessoas da morte. Um fogo porque se todo esse evangelho que nós falamos não nos convence, quando vemos uma pessoa necessitada, quando vemos alguém nas drogas, quando vemos alguém no pecado, ou seja, nós vivemos na nossa santidade e que se lasque o resto, né? Esse não é o evangelho, isso não é andar no Espírito, né? Exatamente, essa consciência de Cristo vai fazer a gente arder de paixão pelas pessoas, arder de paixão pela igreja, arder de paixão pelo perdido, entende? Nós não desistimos de ninguém. Você pode ver uma pessoa 99% sem chance de salvação, de libertação. Se ela tiver 1%, é o que Deus quer. 1% de chance para ela ser salva, por favor, não desista dessa pessoa. Invista nessa pessoa. Ore em línguas para essa pessoa. Peça ao Espírito Santo gemidos para você gerar essa pessoa. O Espírito Santo dá. O Espírito Santo pode te dar os gemidos inexprimíveis para você. Você não sabe orar como convém por uma pessoa. Peça ao Espírito Santo para você gemer para gerar essa pessoa para Cristo. Mas não desista de ninguém. Então, essa vida no Espírito, essa edificação do Espírito,
essa edificação da nossa fé, ela tem um propósito. Lógico que nós vamos ser muito beneficiados. Eu fui muito beneficiado pela vida do Espírito, na minha vida emocional, financeira, ministerial, minha vida familiar. Em todos os sentidos eu fui beneficiado pela minha vida, pela vida no Espírito, por essa palavra. Mas ela também me jogou para um propósito. Servir as pessoas, servir a humanidade. Pastor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso mesmo. Qual o benefício de orar em línguas para que eu descubra o meu chamamento no corpo de Cristo e como viver isso? Sim. Veja só, uma das funções da oração em línguas é justamente revelar esse propósito. Quando você passa tempos nessa dedicação, entenda, você tem que ter uma dedicação na oração no Espírito Santo. Não é orar 20 minutos por dia e parou, não. Você entende que você tem que orar em todo o tempo. Como Paulo disse lá em Efésios 6:18, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Então você entrou numa prática espiritual de orar em línguas hora após hora. Então você sabe, você está dirigindo o carro, está orando em línguas, está andando na rua, está lá sussurrando línguas, está no metrô, no ônibus, no coletivo, no transporte público, você está sussurrando línguas. Se você não está falando com pessoas, se você não está se alimentando, você entregou a sua língua para um propósito, para sussurrar essas línguas. Então você está dizendo para o Espírito Santo, me revela, eu quero conhecer quem eu sou, eu quero conhecer minha identidade. E uma das coisas que a oração em línguas vai te fazer, ela vai te edificar. Edificar no quê? Edificar no propósito, te edificar no seu chamado. Ela vai te dar conhecimento de quem você é. E entenda que ela vai te transportar. Então, se você é um pastor, ela vai te posicionar no ministério pastoral. Ela vai te posicionar, ela vai te dar desejo de conhecer o ministério pastoral, de ler a palavra, de pregar a palavra, de cuidar de vidas. Pessoas vão te procurar. Tudo isso produto dessa vida no Espírito. Então, você sai de uma vida onde você não conhece a sua identidade para uma vida onde você conhece a sua identidade. O Espírito Santo ele vai te dar conhecimento até dos dons espirituais que fazem parte do teu ministério. Quais os dons devem operar na vida de um pastor, de um apóstolo, de um profeta, de um evangelista, do mestre? Entende? Você vai entendendo. Ah, você não está linkado nos 5 ministérios, mas você pode estar linkado nas 8 operações do corpo de Cristo. Você pode ser alguém do governo para administrar coisas para o reino, administrar ministérios, administrar empresas. Você pode ser do Ministério de Socorro, pessoas que vão deter milhões agora, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Vai acontecer uma transferência de riquezas. Deus tirando do ímpio, colocando na mão do justo. Vai acontecer essa transferência de riqueza. São pessoas que estão ali no Ministério do Socorro. Pessoas que Deus vai dar projetos, empresas, negócios, para gerar recursos para o reino de Deus. Beneficia a si mesmo? Sim, mas também ele sabe que essa riqueza que veio é para um propósito de estabelecer o reino, de evangelizar, de novas frentes missionárias, de evangelismo, de atender nações, de salvar nações. Nós estamos vendo as nações aí perdidas. Afeganistão, hoje, quem acompanha as notícias viu quanta tristeza está acontecendo naquele lugar. Né? O exército americano saiu e, de repente, os talibã tomou conta do poder, que gerou desespero. O Haiti, desesperado lá, aconteceu o terremoto. Quantas nações perdidas? Quantas nações sem respostas? Eu estive na Europa e vi ali milhões de pessoas. O continente europeu está perdido, mergulhado em densas trevas. Você, conhecendo o seu propósito, pode ser um homem-chave, uma mulher-chave para trazer um avivamento no continente europeu, trazer avivamento nas nações, trazer avivamento a partir da sua comunidade. Então, conheça a sua identidade. A oração em línguas, hora após hora, constante, disciplinada, ela vai te dar conhecimento de quem você é no corpo de Cristo, ela vai te dar conhecimento do seu chamado, ela vai te dar conhecimento, ela vai linkar você a pessoas, ela vai promover conexões de palavras de Deus, vai falando no seu espírito, e Deus vai levantando também o ministério profético, testificando aquilo que ele já colocou no teu espírito. É importante dizer isso, que toda palavra profética que vem externa já é uma confirmação daquilo que Deus está falando no seu espírito. Então não toma decisões porque alguém profetizou. Não, a palavra profética ela é uma testificação do que Deus já está falando no seu espírito. Então, orando em línguas, você vai conhecer.
Quem é você? Qual o seu chamado? Qual o seu destino? Qual a sua jornada? Quais os dons espirituais estão à sua disposição? E é melhor testemunho que isso, a gente tem um testemunho do David Robertson, que não sabia nada sobre o seu chamado. Ele simplesmente se entregou à oração em línguas e começou a manifestar curas, começou a ter oportunidade para pregar e para fazer conferências, e ele visitou centenas de nações, trazendo avivamento, e hoje essa palavra se percorre o Brasil, se percorre outras nações. Nós damos graças a Deus, porque um homem entendeu que podia parar para orar em línguas, hora após hora, ele conheceu sua identidade e provocou um grande avivamento por onde passou. Pastor, aleluia. Nós estamos chegando, aliás, nós já estouramos o tempo, né? Passou rápido. Porque falar sobre isso é de extrema importância. Eu vou até fazer um convite para você, numa próxima data, a gente fazer uma outra live para você continuar falando sobre a importância de falar em outras línguas. Eu conheci, em 1997, o pastor João Paulo Facchini, não sei se você conhece, e através dele conheci David Robertson, conheci Irineu Grubert, e também essa linhagem aí desses pais espirituais aí. E a oração em línguas tem sido para mim uma chave muito importante. E eu quis falar sobre isso nessa aula, porque nós sabemos pela prática da importância da oração em línguas. Pastor Zé Carlos, foi muito instrutiva, muito abençoado. Eu gostaria que você aceitasse o convite de a gente fazer outras vezes, claro, porque falar sobre isso, e eu quero deixar bem claro que nós não estamos aqui falando sobre orar em outras línguas com um conceito de tentar convencer a Deus para fazer alguma coisa por nós. O nosso conceito de falar em outras línguas é acessar, pela autoridade que liberamos no falar, acessar aquilo que já foi providenciado por Deus, como a nossa identidade, o nosso propósito e as provisões liberadas nesse propósito. O pastor José Carlos foi muito específico, muito preciso em falar sobre essas coisas, e vocês precisam entender que nós estamos falando sobre fortalecer o nosso espírito, porque é do nosso espírito que emana a vida Zoe, e essa vida toca a nossa alma, toca o nosso corpo. Pastor, eu queria que você desse aí umas palavras finais aí para a gente caminhar para o encerramento. Pastor Pedro, obrigado aí pelo convite, para mim é sempre um prazer, conta comigo, eu gosto de servir o corpo de Cristo. Eu dificilmente faço uma live, mas pode me chamar que eu participo com maior alegria. Né? Essa segunda-feira que foi... a gente tentou a primeira vez, né? Uma segunda eu não pude, depois a segunda você não pôde, mas era hoje. Hoje foi o dia de estar aqui, então para mim é uma alegria poder estar aqui. E entendo uma coisa também, irmãos, para finalizar. O pastor Pedro tocou num assunto muito importante, provisão. Oração em línguas te trará provisão para o teu chamado. Não se preocupem em pedir. Você vai manifestar recursos. Você vai manifestar provisão. Eu estou já há 4 anos vivendo ministerialmente por uma palavra que Deus me deu. E uma das coisas que eu fiz o propósito com o Senhor, não vou pedir oferta para ninguém, Senhor. Não vou pedir. Se o Senhor me chamou, o Senhor vai me manter. E eu passei a orar em línguas. E eu vejo a provisão de Deus chegando todos os dias. Vivo bem. Consegui alugar um apartamento aqui em Balneário Camboriú. Foi assim, milagroso. Entende? Estou morando numa das cidades mais ricas e mais caras do Brasil por causa da palavra, por aquilo que foi gerado no Espírito. Então, confie na provisão. Confie que Deus sustentará você, sustentará o ministério, a visão que Ele vai gerar através dessa dedicação na sua vida espiritual. Pastor Pedro, muito obrigado. Os irmãos aí, achei legal que manteve, né? As 23 pessoas, 25, 23, manteve até o final. O pessoal aí está agarrado mesmo, bebendo todas, aí se alimentando. Deus abençoe todos vocês. Foi um prazer estar aqui. Amém. Pastor Zé Carlos, eu, de fato, quero agradecer a Deus pela sua vida, pela revelação e pela unção que Ele flui através de você. Amém. Continua sendo esse canal
de bênção na vida das pessoas e para o corpo de Cristo. Meu irmão, você que não segue o pastor José Carlos, passa a segui-lo aqui no Facebook e também lá no Instagram. Tá como o José Carlos no Instagram mesmo também, pastor? É, PR José Carlos Lopes. PR José Carlos Lopes. É PR de pastor, não é de presidente. Isso. Não, viu? O presidente é o não, Bolsonaro. Mas segue o pastor lá também. E na próxima segunda nós estaremos aqui, nós vamos continuar falando sobre viver e andar no Espírito. Tem sido bênção, há um crescimento, um aprendizado. Eu sempre falo, a gente fala, mas quem ensina é o Espírito Santo. Obrigado a cada um de vocês que esteve conosco até agora. Vou pedir um favor para você. Eu sempre falo isso, pastor Zé Carlos. Tem tanta gente compartilhando o que não é o evangelho, um outro evangelho. Tem tanta gente compartilhando abobrinha. Por favor, se você gostou, foi edificado, compartilha essa live. Não para que o nosso nome cresça. Nós não estamos mais procurando isso. Eu já falei, eu desisti de fazer o meu ministério crescer. Agora eu quero que Cristo seja exaltado e conhecido. E tem pessoas que precisam ouvir essa palavra para saírem do engano e desfrutarem do evangelho da graça de Deus. Antes de encerrar, eu não sei, talvez você esteja com um problema financeiro, talvez você esteja com uma doença, uma enfermidade, eu não sei qual a necessidade que você pode estar vivenciando agora. Nós sabemos que em Cristo Jesus todas essas coisas foram supridas. E eu quero aproveitar o pastor José Carlos para ele fazer essa oração. Amém. No nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Entenda uma coisa, irmãos, nós aprendemos com a vida no Espírito a orar de um lugar de vitória. Então, nós não oramos da falta, não oramos da enfermidade, não oramos do lugar do desemprego, não oramos desses lugares, nós oramos do partir do feito. Então, entenda, Aleluia. Eu sei que você vai apresentar agora uma necessidade, mas entenda, já está feito, você já está suprido, nós só vamos orar, porque Colossenses 1:12 diz assim, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de tomarmos parte da nossa herança. Então vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso de comunhão com o pastor Pedro, de comunhão com esses irmãos que estiveram nessa live até aqui, Senhor, e outros que vão ainda ouvir esta mensagem. Nós queremos te agradecer e te louvar, Pai. Apresentamos diante do Senhor a circunstância, enfermidades, Senhor, de pessoas que estão aqui, o pedido de oração de cada um, a oração, a resposta que cada um precisa no seu coração. Nós declaramos a realidade de Cristo em cada vida aqui e ordenamos que enfermidades desapareçam agora. Que todos aqueles que estão com dores no seu corpo, dores na coluna, todos aqueles que têm caroços no corpo, enfermidades no coração, enfermidades no cérebro, aneurismas, sejam repreendidos todo o mal agora. Tudo aquilo que é mentira do diabo, toda a enfermidade que ainda está no corpo das pessoas de forma ilegal, nós, na autoridade do nome de Jesus, chamamos as curas agora. Sejam curados em nome de Jesus. Trago a realidade, em concordância com o pastor Pedro, nós trazemos a realidade da saúde divina, que essa saúde divina opere do alto da cabeça à planta dos pés. Também chamo agora as provisões financeiras, recursos financeiros entrando nas contas bancárias, contas que são pagas, juros abusivos sendo quebrados agora em nome de Jesus, dívidas injustas sendo desaparecendo, nomes sendo agora restaurados no crédito em nome do Senhor Jesus, portas de emprego sendo abertas, abençoadoras em nome de Jesus, ministérios alavancados, prósperos. Nós declaramos essa realidade, a realidade da vida abundante em Cristo Jesus. Te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor vai manifestar em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós concordamos, está feito. Não é gostoso a gente participar e ouvir uma oração como essa? Nós não oramos no lugar de necessidade, nós oramos no lugar de autoridade. E quando oramos desse lugar de autoridade, nós não tentamos convencer a Deus, nós recebemos do que já está feito. Pastor Zé Carlos, mais uma vez foi um prazer, um privilégio poder ouvir, beber dessa unção, ser ministrado por essa unção. Virão outros dias, outros temas, outras experiências, e nós vamos compartilhar
do Evangelho de Jesus. O importante é que o reino de Deus avance, o reino de Deus cresça. Você que está nos ouvindo, muito obrigado. Continuem abençoados. Mais uma vez, curta lá, vai lá, pede amizade do pastor José Carlos, vai lá no Instagram. Irmãos, o nosso propósito é ver a nação brasileira orando em outras línguas, vivendo no Espírito e desfrutando do Evangelho da graça de Deus. Até na próxima segunda, se o Senhor nos permitir, no nome poderoso de Jesus. Eu amo vocês. Depois deixe seu comentário. Se tiver alguma pergunta, aí você pode fazer direto para o pastor José Carlos. Tá ok? Um abraço, muito obrigado a todos, pastor. Valeu, a gente vai se falando. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.